Então é assim que a gente pode evoluir para os outros casos. Por exemplo, esse caso aqui, ó, 10.004 variáveis e 5.002 restrições. Vamos dar uma olhadinha nele. Então vamos lá, vamos fechar esse caso anterior, para não ficar muitas abas abertas. E aqui vamos evoluindo então. Aqui ele deu a referência de onde ele buscou essas informações. Então ele buscou do Wikibook as informações, a explicação toda. Imagina, se eu for explicar cada um desses modelos complexos, primeiro eu teria que estudá-lo profundamente. Eu levaria várias horas. Eu pretendo fazer um curso avançado e colocar as explicações desses modelos mais complexos nesse curso. Isso sim. Mas nesse momento fazer isso é totalmente inviável num curso gratuito. Então aqui está o modelo matemático, que é o modelo descrito aqui. Se vocês forem ver, ó, aparece aqui, ó. Ele cria um conjunto S, depois um parâmetro R bar, que vem de S. Então é o que ele faz aqui, o conjunto S, depois o parâmetro R bar, e aí ele foi escrevendo o modelo. Então eu vou colocar o calcular, que esse aqui já demora um pouquinho mais, afinal de contas. São 10.004 variáveis de decisão e 5.002 restrições. São cálculos matriciais já um pouco mais relevantes aí, né? Então ele demora um pouquinho para calcular. Estou fazendo em tempo real para vocês. E dá o retorno ali para nós, para a gente poder olhar o que ele achou. Esse caso aqui é um caso, vamos ver onde é que está. Aqui. De minimização. Ó. Ele está tentando minimizar a função objetivo. Ok? São 5.002 inequações ou equações aqui de restrição. Mas ele representa no modelo aqui como apenas 3. E depois, claro, ele vai aqui via parâmetros e expandir isso aqui, porque isso aqui são somatórios. A primeira é um somatório, a segunda é um somatório, a terceira é um somatório. Então fica bem complexo. Então vamos lá. Ó, ele finalmente achou uma solução aqui. Vamos ver aqui o que ele achou. Então aqui, ó, 5.003 restrições, 10.004 variáveis. Então esse modelinho aqui gerou tudo isso, todo esse conjunto gigante aí de informações. Variáveis também, ele tem 3 equações aqui, mas acaba gerando 10.004, porque cada W, cada Y, cada Z se baseia em cima de conjuntos. E os conjuntos são grandes aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, considerou 5.000 N, é um valor bastante grande. Então, isso aí acaba dando um modelo bastante grande. Mas ele achou, então, a minimização aqui seria de 3,7%. Aqui estão as variáveis, ó. Vejam que ele cria vários, né? Com um índice. O Y tem índices variados aqui, ó. Então fica um exemplo bastante grande. Até, creio, o Z vai até 5.000, é o Y e o W. Vamos ver aqui. O Z aqui, mais um pouquinho. O Y também vai a 5.000 e o W também a 5.000. Então o W aqui, ó, ele tem 4 variáveis W, depois ele tem 5.000 de Y e 5.000 do Z. Aí dá 10.004 variáveis. Se vocês olharem isso aqui, procurarem no modelo, aí a gente tem que começar a entrar em detalhes no modelo, que não é o objetivo aqui dessa nossa explicação aqui. Mas se você olhar, o Z vai até 5.000 também, advindo daqueles índices que ele usou lá para definir as variáveis. Ok? Então esse é um caso bem interessante para vocês olharem. Teremos outros aqui, vamos olhar mais um aqui. 5 variáveis de decisão e 11 restrições. Se vocês clicarem aqui, ó, então vai aparecer o modelo, ele dá uma breve explicação sobre o que é, tá? E vai definir o seu objetivo e as variáveis e as funções de restrição. E aí passa já para o modelo paramétrico aqui, né, que usa conjuntos, que tem uma seção algébrica separada da seção de dados. E aqui, ó, não tem nada calculado, eu vou calcular aqui para vocês. Aí, um modelo pequeno, né, só 5 variáveis de decisão e 11 restrições, na minha visão. Então aqui deu o valor ótimo de 0,96. Tá? Então, 0,96, que é a função objetivo. Nesse caso aqui, ele queria, você pode olhar o modelo, né? Ele queria maximizar. Então, conseguiu o resultado. E assim vocês teriam vários outros exemplos aqui. Vamos pegar um outro grande aqui, que eu acho interessante esse aqui, ó. Então seria o agendamento de trabalhos em máquinas paralelas, tá? Então é um exemplinho um pouco maior, já estamos falando aí de
1.695 variáveis de decisão e 194 restrições. Então vamos lá, aqui ó, tem a explicação. Esses problemas de fábrica, né, da distribuição de trabalho num conjunto de máquinas, isso é extremamente complexo, eles chamam de NP hard, NP complexo, os problemas maiores. Mas conseguimos resolver problemas de maneira determinística, problemas pequenos e até médios, hoje pelo desenvolvimento do software e hardware também, de maneira exata, né, para ter problemas médios de fábricas com porte médio. As fábricas muito grandes, o cálculo explode em combinações e é impossível calcular com computadores simples. Talvez computadores quânticos calculem isso, mas os nossos aqui não. E daí se passa para soluções estocásticas, probabilísticas, para conseguir resultados mais rápidos. Também outros, como eu falei lá no início, né, pessoal, pesquisa operacional não é só otimização programação linear e não é só programação matemática. Existem outros algoritmos de inteligência artificial, algoritmos genéticos aí que dão resultados baseados em heurísticas, regras, que dão bons resultados aí para ser usado na prática. Então aqui ele descreve o trabalho, tá? E cria o modelo, que é a parte que a gente está focado aqui, né? Esse aqui é o modelo que veio da análise do problema para o modelo matemático e agora a programação matemática, aquilo que era um modelo matemático. Então são 3 passos: descrição do problema, depois um modelo matemático e depois uma programação matemática daquele modelo, para que funcione. Também aqui não tem nada calculado, vamos calcular aqui na hora e vamos ver o resultado que dá. Leva alguns segundos, porque é um problema um pouco maior do que a gente vinha resolvendo, e vamos ver o resultado que dá. Então aqui chegou o resultado, pessoal. Eu cortei o vídeo para que não esperássemos esses segundos que ele levou para calcular, levou alguns segundos, acho que 30 segundos, um pouco mais talvez. E ele achou a função objetivo, no caso de minimização da função objetivo, ele achou de 56, tá? E aqui aparecem as 1.695 variáveis. Aqui aparecem elas, né? Quem quiser olhar. E aqui ele usa valores binários, interessante isso. Otimização, ele chama de mixed, que é assim, a programação linear começou na década de 30, evoluiu muito na década de 40, final da década de 40, com o desenvolvimento do algoritmo simplex nos Estados Unidos. Mas a otimização linear considerava variáveis do domínio dos números reais, então elas eram contínuas. Então se falava de volumes, de variáveis que eram contínuas, não variáveis discretas. Depois se viu que a otimização linear poderia resolver, por exemplo, a quantidade de itens físicos, quantidade de peças, que são números discretos. Antes eram contínuos, não negativos, agora são inteiros, não negativos. Então, de 0, 1, 2, 3 e em diante. Mas depois se viu que poderia trabalhar também com binários, que são um subconjunto dos inteiros, né? E só aceita 0 e 1. Existia então a programação linear, que aí veio o nome de variáveis contínuas. Depois veio a programação inteira, que ela é puramente só com variáveis que recebem números inteiros, aceitam números inteiros. E depois a mixed, que aceita tanto variáveis contínuas quanto variáveis inteiras. Então foi assim que evoluiu. Esses algoritmos, obviamente, que têm variáveis inteiras, eles são mais complexos, né? Aqui eles demoram mais um pouco para ter o resultado. Tá? Mas no final, se obtém o resultado aqui, que está sendo mostrado aqui, né? Até ele mostrou, né? A tarefa 1 completou no tempo 5, a tarefa 2 no tempo 11, a tarefa 3 no tempo 14, e assim foi. Minimizou o tempo total de produção, no caso é uma fábrica, no tempo 56. Essa foi a minimização. A distribuição melhor dessas tarefas no parque de máquinas ali, para se gastar o menos tempo. Então se aumentou a lucratividade da empresa, né? Se recebeu uma receita para fazer essas 14 tarefas, trabalhos, né? Vamos supor que fossem usinagens. Então 14 peças usinadas. E aí se fez no menor tempo possível, que é 56 obtido pelo modelo aqui. Ok? Então avançando, temos bastante coisa. Então você pode entrar em qualquer desses exemplos, vai ficar aberto para vocês. Tanto aqui, né, pessoal, reforçando, quanto dentro do arquivo aqui, do artigo, né? Dentro do artigo aqui, se vocês forem ver, tá ali, né? As mesmas informações, é o mesmo arquivo, na verdade. Tá? Só estou mostrando fora porque a gente tem um pouco mais de espaço aí ficar. Mas agora, exemplos acima modelados em linguagem R. Ó. Agora vamos entrar na próxima parte, que é a linguagem R. Então eu vou mostrar 2 ambientes da linguagem R para vocês. Tem um que é uma interface mais simples, mais antiga, mas ela é mais leve também. Pode ser que vocês queiram instalá-la.
Então essa interface mais simples se chama RGui, que é da linguagem R. Os dois criadores da linguagem R, os dois, não me recordo o nome deles agora, mas os nomes começam com R. Então aqui vocês podem dar vocês podem ter aqui informações, vocês podem dar um Ctrl L e limpam aqui essa área do console. Então aqui o R da linguagem R é de Graphical User Interface, tá? Então a interface gráfico do usuário. Então aqui, ó, você pode entrar com essas informações que estão aqui no modelo, por exemplo. Poderia pegar essa primeira parte aqui, copiar e jogar ali, né, no console e resolver. Pronto, ele resolveu. Aquele primeiro exemplo, né? Lembram que dava 22,5, 4,5, 4,5? Pois é exatamente esse modelo, que é o primeiro, este aqui. Tá? Se vocês forem ver, é o mesmo código. Nesse caso aqui, eu usei um pacote. Dentro do pacote pode ter várias bibliotecas, né? Então usou o pacote linprog, de Linear Program, e uma biblioteca, né? Library linprog. E aí, o que ele tem que fazer? Ele tem que entrar com os vetores e matrizes. Então, no caso aqui, o vetor dos coeficientes da função objetiva é 3 e 2. Tá? Se vocês não lembrarem lá, não. 3 e 2. Tá? Foi exatamente isso que eu entrei aqui. É assim que cria na linguagem R, tá? Eu tenho um curso, a linguagem R, que está lá na Udemy. Vocês podem olhar lá, se quiserem aprender mais sobre ciência de dados em R. É uma excelente ferramenta, tá? É gratuita, é free e ela é muito forte em estatística e ciência de dados. Então, para criar um vetor é assim, coloca C e aí você coloca o vetor. No caso, o vetor B, que seria esse aqui que está right hand side, à direita, né, das restrições, é 9, 18, 7 e 6. Que é o que ele colocou aqui, ó, 9, 18, 7 e 6. Tá? E depois a matriz, que seria então a matriz A, que seria dos coeficientes das funções de restrição. Então seria 11, 31, 10, 01. Vamos ver o que ele fez lá. 11, 31, 10, 01. Tá? Então aqui a primeira linha, segunda linha, terceira linha, 4 linhas. Então são 2 colunas e 4 linhas. Exatamente a matriz A, que de novo aí vocês têm que lembrar um pouco, né, dos conceitos. A gente está tratando exatamente da forma canônica. O vetor linha C vezes o vetor coluna X. A matriz, que não é quadrada, tá? É uma matriz. Então essa matriz A tem número de colunas igual ao número de linhas do vetor X. E de fato é verdade. Né? Ela tem 2 colunas, porque são 2 variáveis de decisão, que é o vetor X. Né? 2 variáveis de decisão. Tá? E aí eu resolvo. Para essa biblioteca, linprog, é assim, solve linear program, né? Aí passo o vetor C, o vetor B, a matriz A, e digo que o caso é de maximização. Maximum igual a true. E aí imprimo o resultado, que foi exatamente aquele resultado que a gente obteve ali. Tá? Aqui, ó. Mas posso fazer isso de outra forma. Poderia, por exemplo, pegar esse outro caso aqui, ó. Tá? E aí copio esse outro caso aqui para cá e rodo. Aí ele dá para essa biblioteca lpsolve, tá? Ele dá esse resultado aqui que é bom, né? 22,5, a função objetiva 4,5, 4,5. Tá? No caso aqui eu coloquei como comentário o install packages porque eu já tenho instalado esse pacote. Se vocês não tiverem, quando vocês instalarem o R, provavelmente não terão, você terá que tirar aqui, ó, sustenido aqui, né, para que isso não seja um comentário, porque rode a primeira vez, depois ele instala isso no seu computador, e aí você só chama a biblioteca para carregar em memória, tá? Então essa é uma forma. Daí tem muita coisa no R aqui que dá para explorar, por exemplo, a gente tem a condição de criar scripts, tá? Que o script é bacana assim, que aquilo que roda no console a gente pode colocar no script. Por exemplo, do lpsolve, né? Coloquei aqui no script. E depois eu rodo o script, tá? Então vou dar um Ctrl L aqui, marco tudo e rodo tudo, né? Rodo tudo de uma vez só, tá? E é no script. Aí se eu quiser mudar alguma coisa, eu mudo aqui alguma coisa e rodo de novo, tá? Essa seria a ideia. Assim como fiz para esse, poderia voltar e obviamente fazer para o outro também, né? Então no caso eliminaria aqui, colocaria o novo, marco tudo, dou um F5 aqui para rodar. Aí eu tenho, aqui eu esqueci de colocar
esse finalzinho aqui. Vou até colocar. Aí pronto, ele achou o resultado de antes, só que agora com o script. Essa é uma forma de fazer, tá? Existem outras. Já vou mostrar adiante. Uma terceira forma, ainda usando esse ambiente, é usar a biblioteca RGLPK. Instalar ela aqui, RGLPK, e depois rodar. Vejam nesse caso aqui, ó. Aí é bom usar os scripts, né? Então, vou apagar aqui e colocar RGLPK. Vou dar um Ctrl L aqui para limpar o console. Então, o que faz essa biblioteca? Bom, ela está lendo um arquivo, read file aqui, esse exemplo 1.mod que está no meu disco D, tá? Na raiz dele, exemplo 1.mod, que é o que eu tenho aqui, ó. Eu copiei então essas informações. O que tem no arquivo? Tem a informação em programação matemática do problema que ele tem que resolver. Então ele vai ler este arquivo e resolver este arquivo aqui. Então, de novo, marco tudo, F5, pronto, resolveu ali e obteve o mesmo valor, 22,5, 4,5, 4,5. Tá, isso aqui dá um poder enorme para nós em R, porque agora a gente pode usar os mesmos códigos, exatamente os mesmos códigos, colocando em arquivo, né, para poder rodar os exemplos. Então a gente fez isso para o exemplo 1. Vamos pegar o exemplo 2. Qual que é o exemplo 2? Aquele mais simplesinho, né? Lembrando aqui, né? Exemplo 2. Este caso aqui. Então está aqui o exemplo 2. Né? Tá? Duas variáveis e uma única função de restrição. Então agora o que eu posso fazer? Eu posso mudar ali, ó. Por isso que é bom o script, né? Eu só mudo isso aqui, marco tudo de novo, peço para ele ler o arquivo 2. E ele vai dar os resultados relativos ao arquivo 2. Ó. Função objetivo, no máximo de 1.200. Variável x1 ou x600, variável x2 ou y0. Né? Então, isso é resultado do que ele fez aqui. Então, a x deu 600 e a y deu 0. Que é o que está no gráfico aqui. Né? Lembrem, x600, esse ponto mais escuro aqui. Né? E y0. E assim, pessoal, eu gerei arquivos, né? Arquivos texto com a extensão .mod de modelo. E aí, pessoal, eu posso usar exemplos mais complexos. Por exemplo, aqui, ó, esse caso aqui, ó, tá? Que é o exemplo 5, exemplo 5.mod. Vejam que já é paramétrico, né? Como a gente viu antes ali. Então vamos ver que resultado vai dar isso aqui se eu mandar agora ele trabalhar com o arquivo 5. Marco tudo, F5. Pronto, achou aqui, ó, solução 50.045. Qual o caso que é esse? 50.045. É o caso 5, exatamente. Exemplo 5.mod é o caso 5. Tá. Só que em vez de ter essa formulação mais simples, ele já fez daquela forma mais complexa. Então, essa biblioteca do R consegue ler, inclusive, a forma paramétrica do problema, não só a forma mais direta, mais simples, explícita. Então é um poder tremendo. E aqui eu fui mostrando para vocês que, nos demais casos, né, se você tiver o código dentro do arquivo .mod, que é do modelo, você pode facilmente ali rodar todos os casos aqui em R. Tá? Então aqui eu concluo a parte R rapidamente. Só queria mostrar mais um detalhe para vocês. Eu usei um tipo de interface, mas existe uma outra interface aqui, mais elaborada, mais poderosa, que a gente pode usar em R. Então, quero mostrar ela para você aqui também. Então, aqui existe um ambiente mais elaborado, que é no RS Studio, onde vocês podem rodar os mesmos casos ali que a gente fez antes. Né? Então, como é que faria? Ctrl L, né, para limpar aqui a área do ambiente. Também posso ter aqui um novo arquivo de script. Ctrl Shift N, eu crio ali um novo espaço para script. Tá? Legal que ele organiza aqui as áreas. Fica mais fácil aí da gente trabalhar, né? Então vamos lá, pessoal. Vou limpar aqui as variáveis, não quero solução nenhuma, e vamos ver aqui. Vamos rodar esse quinto exemplo mesmo. Tá? Vocês têm que
Então, abrindo aqui, vocês têm que copiar o que a gente fez antes, colocar o exemplo, no caso o exemplo 5, e rodar o exemplo. Então ele vai aqui, ó, colocar para nós o que resultou. De novo, ele achou a solução. 50.045. Aqui, ó. Dá mais informações aqui se eu quiser olhar. Então, é uma maneira no RStudio aí também de trabalhar com essas informações. Assim como eu rodei o exemplo 5, de novo, poderia voltar lá e rodar o exemplo 1. São arquivos que eu já preparei, né? Já deixei pronto. E roda aqui o exemplo 1 do 22,5, 4,5, aquilo que a gente já tinha visto antes. Né? Tá? Então são informações aí que a gente pode facilmente trabalhar. Eu criei aqui, ó, mostrar para vocês. Tem vários cursos aqui na Udemy que nossa equipe fez. Eu sou um dos instrutores, dos professores, e a gente fez o curso do R. E aqui, se você quiser mais informação, então tem aqui mais informações sobre o curso do R. Então aqui você pode procurar por Udemy Nilo Guimarães, ou ter informações aqui sobre os cursos que nós temos, e um deles explicando então a linguagem R, como funciona em detalhes. Ela aparece aqui, tá? Tem alguns cursos gratuitos e um deles é a programação em R para ciência de dados. Vocês podem consultar aqui. Eu fiz em parceria com o Instituto Indiano, que tem centenas de milhares de alunos. Assim como eu fiz o curso de Python, que é o próximo curso que a gente já vai estar mostrando aí para vocês. Curso de Python, se você procurar aqui, vai aparecer curso de Python. Então tá, então por hora eu encerro aqui a linguagem R, tanto aqui no RStudio, quanto aqui no RGui. Então, de R já é o suficiente aqui para nós. Não vou salvar nada. Vamos adiante. O que tem depois do... justamente Python, né? Então vamos entrar aqui em Python. E aí Python, eu achei interessante usar o Google Colab. Google Colab é um ambiente de programação gratuito, free, que você pode rodar os modelos de Python. Então aqui, ó, eu coloquei os exemplos, esses 7 exemplos que nós temos, tá? O bacana do Python é que cada seção dessas ou é código ou é texto. Por exemplo, essa aqui, ela é texto. Essa outra aqui embaixo, ela é texto também. Já essa outra aqui, ela é de código. Por quê? Porque tem um play aqui do lado, né, para eu rodar o código, executar. Então pode ser Ctrl Enter ou dar um play aqui. Então qual é o modelo? O modelo do caso 1, né? Justamente o caso 1 lá do início que a gente fez, né? Então o caso 1, que vocês já decoraram, né? Dá 22,5, 4,5, 4,5 de resultados. 22,5 para o seu objetivo, 4,5 e 4,5 são as variáveis. Então aqui ele já rodou, né? Mas se eu quisesse eu poderia rodar de novo aqui. Ele vai rodar agora, em tempo real. Então você vai precisar de uma conta do Google para você simular isso aqui. Então esse exemplo do Google Colab está aqui dentro do Google Docs para vocês acessarem. Clicando aqui vocês já abrem ele e vocês podem estar... Eu consigo editar, mas vocês conseguem visualizar e rodar os exemplos, tá? Então aqui, ó, apareceu um erro. Ele diz que o módulo não está instalado. Esse que pode aparecer em R também, né? Aí vocês tiram o comentário aqui, vocês rodem, que aí ele carrega. A primeira vez ele vai carregar esse módulo pulp aqui, ó, tá carregando, e aí ele vai conseguir resolver, tá? Aí já a segunda vez que eu rodar, já pode estar como comentário essa linha, porque ele não precisa carregar novamente. Aí ele já dá o resultado bonitinho ali, só o resultado que é o que me interessa. Isso eu fiz com o módulo pulp, tá? Então programação linear aqui de maneira restrita, ou seja, variáveis contínuas. Se eu quero variáveis discretas ou misto de inteiros, binários, contínuos, variáveis de todo tipo, daí eu tenho que criar esse ambiente aqui, tá? Com o Pyom, tá? É outra biblioteca mais poderosa, também vai dar erro a primeira vez porque ele não reconhece a biblioteca. Então vocês, a primeira vez, vocês podem tirar então aqui esses símbolos. Além de instalar a biblioteca Pyomo, eu vou instalar o solver GLPK
e o solver CBC, porque eu quero rodar com 2 solvers aqui. Tem mais solvers, tá? Tem Grob, CPLEX, tem outros aí. Mas eu fiz exemplo com esses 2 aqui. Então ele está instalando essas questões que eu pedi, ele vai instalar tudo isso aqui para mim. É só a primeira vez, tá? Depois já não precisa mais, eu posso rodar direto. E aí fica mais leve, sem tantas informações. Aqui também não é, ele instala bem rapidinho. Já fez aqui, tá? Então em Python a mensagem pode ser assim, ou com essas 3 aspas aqui. Tá. E aí você põe como mensagem, roda a segunda vez, já vai dar o resultado aqui, só bonitinho aqui. O mesmo resultado de antes tem que ser, né? É o mesmo problema. A função ótima aqui, para o mesmo problema, tem que dar 22,5. E as variáveis de decisão 4,5 e 4,5, porque é o mesmo problema. Ok? E aí o exemplo 1 de forma complexa. Tá? Aí vamos ver se está rodando aqui. Ó, calculou porque como eu já carreguei, para esse ambiente aqui, eu já carreguei a biblioteca Pyome e também os 2 solvers, agora para esse caso complexo ele já está valendo e achou o mesmo resultado. Mas como é que é o complexo aqui do Python? É diferente do R, tá? É diferente de programação matemática. Existe uma forma paramétrica mais evoluída ainda, mas isso eu mostrei num curso avançado só. No curso mais simples eu coloco aqui os termos, por exemplo, N, variáveis de decisão. Ele coloca aqui um conjunto, 1,2, que é elemento 1, elemento 2 do conjunto. Aqui, número de funções de restrição, equações ou inequações, né? Então ele vai colocar aqui, no caso aqui são inequações, né? Porque este problema aqui, menor ou igual, são de maximização. Aí ele vai colocar então, no conjunto tem 1, 2, 3, 4. Aí você coloca os números de equações que tem. No vetor C, aí ele faz assim. Na posição 1 vai o número 3, na posição 2 vai o número 2. Lembrando, né? Aqui, né, pessoal? 3 e 2 aqui. Então, 3 vezes x1 mais 2 vezes x2. Então é a maneira, tá? Que o Python faz isso. E na matriz aqui ele coloca linha 1, coluna 1, vai qual número? 1. Linha 1, coluna 2, qual número? 1. E aqui é sempre isso, o endereço e o valor, né? A chave e valor. São tuplas aqui nesse conjunto, né? Então é assim que ele vai montando aqui. E o B, na posição 1 é 9, 2 é 18, 3 é 7 e 4 é 6. Que agora vocês já lembram, né? É o 9, o 18, o 7 e o 6. Perfeito? E aí ele cria um modelo concreto, no caso é um modelo concreto, e dá o nome de exemplo 1. Tá? Cria as variáveis, quantas? 2. No domínio, reais, não negativos. Cria aqui, define, né, uma função obj_rule aqui. E aí ele faz o somatório aqui, né, do vetor C vezes do modelo, né, o vetor coluna X. Tá? O I estando em N, e N vai de 1 e 2, então ele passa por 1 e depois passa por 2, soma esses 2 valores. A função objetivo está aqui, né? A função objetivo vai seguir essa regra e vai ser de maximização, perfeito? E aqui as restrições ele faz algo semelhante, tá bom? E de novo, pessoal, se vocês quiserem saber mais sobre Python, aí tem um curso especificamente, aqui eu fiz com uma parceria com uma empresa americana, que também tem centenas de milhares de alunos, para trazer o melhor aí para vocês, em cima do curso do Python. E aqui, depois com print, eu consigo imprimir o /n para uma nova linha, e eu consigo imprimir o resultado de Z, o resultado de X e o resultado x1, né, e x2, que aparece aqui embaixo. Por exemplo 2, até coloquei como texto aqui, né, como texto, essa primeira etapa aqui, e depois coloquei aqui o modelo, tá, e ele deu resultados aqui. Só que aqui aí tem as variações que eu posso fazer em Python. Aqui eu importei o ambiente da biblioteca Pyome e dei um nome para ela, né, um alias, né, apelido de PYO, Pyome. E aí fiquei usando ele aqui, ó, aqui. Nesse outro exemplo 2 já fiz diferente, né, eu disse, ó, de Pyome Environment, que seria o ambiente, importa o quê? Tudo. Esse asterisco significa que eu importei tudo. Aí eu consigo usar direto, em vez de usar aqui pio.concreteModel, eu vou direto, concreteModel. Escrevo exemplo 2 e aí vou fazendo, aí fica menor, né? A quantidade de digitação que eu tenho que usar aqui fica mais simples. Eu achei o resultado aqui. Depois, de forma complexa, poderia fazer de forma complexa? Poderia.
É naquele estilo que eu mostrei antes para ali. Vamos rodar aqui. Obviamente tem que dar o mesmo resultado. Aqui eu coloquei de forma complexa, mas ainda está criando um modelo concreto. Eu poderia criar um nível de abstração ainda maior ainda e criar um modelo abstrato. Mas isso foge ao escopo aqui desse treinamento gratuito, que deu 10 vídeos, achei que iam dar 5 vídeos, mas eu fui... É bem desenvolvimento, né? A gente vai elaborando e a coisa vai se tornando cada vez mais ampla e complexa. Mas segue a mesma lógica aqui, ó. Definir dois vetores, um com 2 elementos, outro com 1 elemento, depois conjuntos aqui, né? C, A, B, o A é uma matriz, o B é um conjunto aqui, o C é um vetor linha, né? Não um vetor coluna. O NM aqui são as variáveis, número de variáveis, né? 2 variáveis de decisão e uma função de restrição. E aqui o vetor linha, um vetor coluna, e o A que é uma matriz. Tá, aí coloquei exemplo 2, calculei, bom, deu os meus resultados como teria que ser. Aí fiz exemplo 3. Primeiro fiz da maneira simples, né? Tá. Vamos calcular aqui. Isso aqui ele está calculando de verdade, tá? Porque, aqui, por exemplo, aqui, ó, eu coloquei aqui x1 e x2. Poderia colocar como comentário aqui o x2. E aqui que ele vai mostrar? Vai mostrar só o x1, porque eu coloquei como comentário o x2. Então, isso mostra muito porque Python é a linguagem mais popular do planeta hoje em dia, porque várias pessoas que não são programadores e que precisavam programar, precisavam de uma linguagem simples, de fácil acesso, com essas facilidades aqui, onde eu tenho código e resultado na mesma tela, é literalmente na mesma tela aqui. Ó. Eu estou vendo aqui o código e estou vendo o resultado. Isso facilita muito, né? Fazer inúmeras iterações que são, por exemplo, o que cientistas, pesquisadores fazem. Então, em ciência de dados, o Python disparou por essa tremenda facilidade. E é uma linguagem completa, né? Dá para fazer comunicações em páginas de internet, ele é ótimo em back-end, né? Para páginas de internet, e ele é uma linguagem complexa e completa, né? Ela é simples de usar, mas ela é muito completa. Essa seria a definição ideal. E aqui eu fui fazendo, né? O caso 3, já de forma complexa. Aqui aparece o resultado. Agora, por exemplo, aqui é uma modificação simples aqui. Vamos tirar o x1 e rodo. Pronto, aqui, ó. Já não tem mais o x1. Roda de novo. Agora aparece x1. Então, se você errar alguma coisa, ele vai te indicar ali o erro e vai te orientar. No exemplo 4, tá? Que você já conhece o resultado, né? Aqui já deixei os resultados, tá? Então são essas equações do exemplo 4. E aí ele resolve aqui para nós, tá? No caso aqui, por exemplo, eu posso usar um solver ou outro. Usei o solver USR BIM CBC. Se eu quiser usar o GLPK, essa linha aqui é que é a correta. Vamos rodar do jeito que está aqui para ver o que acontece. Provavelmente vai dar erro. Então vamos rodar aqui. Já para vocês verem um caso de erro. Tá? Se vocês fizerem os exemplos de vocês, vai acontecer muito erro, porque a linguagem é iterativa. Até passou, mas o correto seria usar essa linha aqui. Tá? Porque aí especifica de onde é que ele tem que buscar o solver. Nessa pasta aqui dentro de user bin glpsol. Tá? GLPK. E o CBC é do user bin CBC. Então veja que eu posso trocar de um solver para outro e ele dá o mesmo resultado. Os dois solvers estão alinhados como tem que ser mesmo. Aqui um outro caso, calculou com GLPK, vamos calcular com CBC. Deu certinho. E assim o exemplo 5. O exemplo 5 é de minimização. Então tomando os cuidados aqui para usar de minimização. E assim eu fui fazendo os outros casos até o 7º, que você pode rodar aí facilmente consultando o Google Colab. Tá? Lembrando, o Google Colab está aqui nessa parte aqui dentro do... Está dentro do artigo também, né?
Você pode acessar aqui o arquivo aqui e buscar lá a parte de Python aqui, ele está aqui, é só clicar aqui e você já vai para esse ambiente aqui e pode fazer as suas avaliações, os testes aí. E agora, pessoal, dentro do arquivo ainda, para finalizar então esse vídeo, eu coloquei alguns modelos complexos. Não vou entrar nos detalhes dele, porque eu levaria muito tempo, teria que estudar os exemplos, que são realmente complexos. Só para vocês terem uma ideia aqui, ó, este primeiro aqui tem 3,3 milhões de variáveis e 500 mil restrições. Tá bom para vocês aí? Um exemplo brasileiro, olha que legal. Então, vamos rodar aqui. Deixa isso aqui, já passou, né? Vamos rodar aqui. Já coloquei direto aqui o PDF para vocês. Tá? Ele é do Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, nesse caso aqui de 2011. Tá? Foi o pessoal da GAPS que fez, professores mestres e doutores ligados a universidades. Depois a Century acabou comprando essa GAPS aqui, de tão bom que eram os resultados que eles estavam obtendo. E aqui eles descrevem todo o trabalho, e daí realmente vocês podem ler isso e entender. Tem a explicação detalhada aqui. Como é que é o processo fabril, como é que eles formularam matematicamente isso. E aqui que eu queria mostrar para vocês, né, o tamanho da função objetivo do problema. Olha aqui, pessoal. Cada um desses aqui é somatório, tem vários índices aqui. É extremamente complexo, por isso que a maximização, né, na função de maximização, deu 3,3 milhões de variáveis. Incrível, né? Então ele explicou aqui em detalhes, vocês têm que... É público isso aqui, vocês podem consultar e olhar aí. Mas o que me interessa mais nesse nosso objetivo aqui do curso gratuito aqui é os resultados computacionais, veja. Isso em 2011. No Intel, 2 núcleos de 2,27 GHz, com 6 GB de RAM, nem tem muita memória, usando o CPLX, que é da IBM, né? Eles conseguiram resultados aí, ó. Interessante, né? Conseguiram resultados. E os 3,3 milhões de variáveis e 500 mil restrições rodaram em apenas 45 minutos. Eu digo apenas pelo tamanho do problema, né? E foi encontrada a solução ótima para a instância que eles aplicaram, né, a solução. Então, achei muito, muito legal aqui o resultado do pessoal. Um exemplo brasileiro. Tem vários exemplos de fora, né, mas eu queria trazer algo aqui do Brasil. Tem muita gente boa aí, usando programação matemática, otimização linear. E esse aqui é um dos casos, tá? Aí tem vários outros aqui. Busquei todos aqui do Simpósio Brasileiro de Otimização Linear. Tem casos da indústria, tem casos mais voltados a matemática mesmo, né? Tem casos de logística, tem uma série de situações aqui. Esse aqui é o modelo de planejamento tático integrado da produção e distribuição de papel e celulose. Então o pessoal escreve detalhadamente o problema, tem bibliografia para vocês estudarem mais os casos, né? Então tem vários casos aqui, pessoal. Vou pegar esse terceiro aqui. Ó, programação linear inteira mista. Então vocês abram aí o PDF, vocês podem salvar no computador de vocês e olhar, no caso, do modelo de programação linear inteira mista para o problema de agrupamento de pedidos e sequenciamento de panelas na Cieri. Estudo de caso em uma siderúrgica brasileira. Legal que são geralmente casos reais, né, que o pessoal pega problema real, que são extremamente complexos, e aí aplicam o que a gente trabalhou aqui, por exemplo, a minimização. Ó, vejam que são vários somatórios. Essa é uma maneira compacta de matematicamente descrever o problema, mas isso resulta de um problema matemático bem complexo, né? Bem amplo. E aqui eles vão descrevendo tudo, ó. Vejam só, para quem gosta de matemática, como eu. Então, vejam só, rodaram de novo CPLX da IBM, um i7, Core i7, 3.6 GHz. Não é em 2012 isso aqui, não é um computador. O tempo limite que eles colocaram é 7.200 segundos, tá? 12 minutos, né? Então, rodando bem rápido, Windows 7, sistema operacional antigo. E os problemas acabam sendo solucionados, tá? Às vezes eles em alguns desses casos aqui, vocês vão ver que eles não convergiu, tá? O pessoal deu 2 horas lá, convergiu, não convergiu. Eles desistem dessa abordagem e tentam uma outra, tá?
Aqui um outro problema de dimensionamento e sequenciamento de lotes em máquinas paralelas, que tem mais focado na fábrica, processos de usinagem, injeção, corte térmico, já vai se aproximando. O pessoal de Santa Catarina, Instituto Federal de Santa Catarina e a Universidade Federal do Paraná, legal, trabalhando em parceria aí, uma rede aí de pesquisadores, interessante isso, né? Aí mostra a metodologia, o modelo matemático, as considerações que eles fizeram, veja só. Muitos valores são binários nesses exemplos, e aí eles vão mostrando resultados, né? No caso, 3 tipos de problema. Ó, no caso, problema A, quase 3 mil restrições. Problema B, mais de 30 mil restrições. Problema C, 264 mil restrições. Tá? Variáveis, quase 3 mil no primeiro, 30 mil no segundo, 264 mil no terceiro. Aí mostra o que são a quantidade de variáveis binárias, quantidade de variáveis inteiras. E aí vai, pessoal. Então, enfim, existe muita pesquisa e bons resultados no Brasil. Então, e vejam como são variadas as aplicações, tem vários tipos de aplicações. Tá? Então você pode, e tem muitos outros, né, nessas fontes, mas existem outras fontes também que vocês podem buscar informação, dá para fazer o download aqui do problema, estudar o problema com mais calma aí, tá? Então, por hora, era essa a ideia que eu queria mostrar para vocês. Hoje, mostrar a programação matemática de forma mais complexa, não tão explícita, mas mais implícita, usando parâmetros, usando conjuntos, que foi o que a gente fez aqui anteriormente hoje. Depois estudar os casos em linguagem R, que também é uma ferramenta muito interessante para vocês trabalharem, tá? Vale muito a pena estudá-la, linguagem poderosíssima. Aqueles casos que eu mostrei, de casos complexos, aí tem vários na internet, vocês podem ampliar o que a gente fez aqui, rodar uns outros modelos, fazer isso em R e fazer isso em Python. Enfim, e estudar esses casos reais. Tá? Como eu falei para vocês, pretendo, dentro desse leque de cursos aqui que nós temos, né, de R, de Python, os últimos aqui eu estou lançando gratuito, né? Inclusive, gratuitamente, tem o curso aqui, o curso de simulação dinâmica, é bem interessante também, o curso de Kneven, que serve para identificar se um problema ele é claro, simples, se ele é complicado, se ele é no domínio do especialista, se ele é complexo, que é o que a vida é complexa, né? Por isso que hoje os projetos estão sendo feitos de maneira ágil, com a colaboração das pessoas, porque ninguém tem a solução prévia de problemas tão complexos como temos, né? Então precisamos desenvolver isso em grupo. E o caos, né, que seria quando a coisa sai fora do controle. Então é gratuito aqui, vale muito a pena, tá? Me ajudou a consolidar algumas e aprender outras coisas que eu não conhecia ainda. E o último curso são os vídeos, né, que a gente tem feito aqui, que eu coloquei também na Udemy, para pessoas que chegam pela Udemy, não pelo nosso artigo, poder acessar. Tá com ótimas avaliações, né? Então, os cursos têm ótimas avaliações, o Kneven tem 5, aqui desse de programação linear 4.9, então tá bem bacana aí. Então eu quero divulgar bastante isso, é um senso de compartilhar conhecimento, né? Algo que a gente deixa aí para a posteridade, né? É gratuito, não tem custo nenhum. Você pode aprender rapidamente a programação linear seguindo essas dicas que eu dei, esses exemplos. E pode ter certeza, eu tive que, para consolidar essa informação de maneira tão clara, eu tive que me dedicar bastante, mas valeu a pena. Estou satisfeito com o resultado. Tá? Então a gente vai parando hoje por aqui. Mais informações eu colocarei ao final do artigo aqui, estou construindo ele, né? É por isso que aparece aqui mais conteúdo nesse artigo na próxima semana. E aí encerro essa fase. A sequência disso aqui, o que eu pretendo fazer? Pretendo trabalhar muito mais forte com agendamento e sequenciamento de ordens de produção em fábrica. Aí tem fábrica que produz para estoque, tem outra que produz por pedido, tem máquinas que são iguais, que rodam em paralelo, tem considerações de o setup influencia no tempo de produção ou não influencia, o setup é variado. Tem uma complexidade grande aí que eu pretendo abordar, que faz parte de sistemas APS, e também a parte do PERT CPM, que há a possibilidade de modelar esse uso de recursos em projetos
via programação linear. Então eu já aproveitaria esse conhecimento e mostraria, então, aplicando em redes perto de CPM, como fazer isso. Porque o pessoal usa os gráficos gigantes, fazem no project lá bem bonito, só que o mundo é dinâmico, né? Quando as coisas mudam, não há velocidade suficiente para remodelar ali, manualmente, né, as informações no project, no gráfico gigante. Mas via programação linear dá. Então isso eu quero estar mostrando para você. Convido vocês para adiante olhar mais um artigo, né, de perto de CPM, com alocação de recursos, usando programação linear para resolver esses problemas. Além de sequenciamento, agendamento, carga máquina de processos de usinagem, injeção, corte térmico, solda, enfim, qualquer processo fabril, que é onde eu estou mais focado, né, em sistemas APS e MES. É ótimo, porque eu uso conhecimentos da engenharia mecânica, do mestrado em indústria 4.0, da especialização em automação industrial e também muito que eu aprendi de programação, de informática de maneira geral. Então, pessoal, agradeço muito a você ter acompanhado esses vídeos, tá? Foi um prazer enorme desenvolver esse material, fiquei muito feliz, fico feliz de produzir material relevante, gratuito, que não encontrei na internet, né? Então fiz algo bom e me sinto satisfeito por isso. Tá? Se você gostou desse material, por favor, dá um like aí, divulgue isso, passe para seus amigos, tá? Para que eles possam usar essa excelente ferramenta, que é a otimização, a programação linear, para seus casos práticos aí, os desafios que eles têm na vida profissional. Então tá, por hora é isso e te aguardo em um próximo vídeo.